Olá! Estamos começando o nosso estudo sobre multiplicação e divisão de radicais. No estudo da segunda propriedade dos radicais, vimos que a raiz quadrada de 4 vezes 9 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz quadrada de 9. Logo, podemos escrever que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 9. Né? A gente só fez inverter. Ó. Se isso é igual a isso, então isso é igual a isso. Concorda? Pois bem, de forma análoga, ou seja, semelhante, parecida, né? Temos os seguintes casos. Eu tenho aqui raiz cúbica de 2 que multiplica a raiz cúbica de 7. Isso é igual a raiz cúbica de 2 vezes 7. Tudo bem? Muito bem. 2 vezes 7 é quanto? 14. Vou lá e anoto que isso aqui é igual a isso, que por sua vez é igual a isso aqui. Tá bom? Vamos ver outros exemplos? Eu tenho aqui a raiz quinta de 6 que multiplica a raiz quinta de 11. Ou, simplesmente, raiz quinta de 6 vezes 11. E se eu multiplicar 6 vezes 11, eu vou obter raiz quinta de 66. Fácil, né? Vejamos. Eu tenho raiz quadrada de 5 que multiplica a raiz quadrada de 6. Ou, simplesmente, raiz quadrada de 5 vezes 6. E quanto é 5 vezes 6? 30. Raiz quadrada de 30. Outro exemplo. Raiz cúbica de 10 que multiplica a raiz cúbica de 12. Ou, simplesmente, raiz cúbica de 10 vezes 12. Ou, raiz cúbica de 120, já que 10 vezes 12 dá 120. Bem, eu gostaria que vocês anotassem essa explicação no caderno de vocês, se vocês acharem por bem. Porque, ao anotar, você também está aprendendo, né? Então, fica a dica. Quer anotar esse conteúdo? Pausa o vídeo e anota. Porque na hora que você for fazer o exercício, eu acredito que vai assimilar melhor. E quando chegar o dia da prova, não fica tão voando. Não é verdade? Fica aí a dica, tá? Outro exemplo, eu tenho 2 raiz quadrada de 5 que multiplica a raiz quadrada de 7, que multiplica 3 raiz quadrada de 10. Então, ó, eu posso dizer simplesmente que 2 vezes 1, que está invisível aqui, vezes 3, ou simplesmente 2 vezes 3, né, porque esse 1 não vai interferir. Raiz quadrada de 5, que multiplica 7, que multiplica 10. Fazendo isso aqui, eu vou obter 2 vezes 3, 6, 5 vezes 7, 35, 35 vezes 10, 350. Então, isso é igual a isso, que é igual a isso. Bom, continuando. Se os radicais tiverem índices diferentes, devemos reduzi-los ao mesmo índice e depois efetuar a operação. Acompanhe o exemplo. Então, vamos anotar aqui. Eu tenho raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz cúbica de 5. Os índices são diferentes? Sim. Preciso fazer o que então? Reduzi-los ao mesmo índice. Como é que a gente faz isso? Presta bem atenção. Seria interessante que vocês anotassem. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o MMC dos índices entre 2 e 3. E o MMC entre 2 e 3 é 6. Muito bem. Próximo passo é o seguinte. Eu vou ter que dividir, né? Pego esse 6, eu divido o resultado do MMC, que no caso foi 6, pelo índice. E esse resultado multiplica pelo expoente. Assim, ó. Primeiro, eu vou dividir esse 6 pelo índice 2, que está aqui invisível. 6 dividido por 2 dá 3. Agora eu pego esse 3 e multiplico pelo expoente, que como está invisível é 1. 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 2 elevado a 3. 2 ao cubo, concorda? E o expoente, que era 2, vai passar a ser esse MMC, esse 6. Então vai ficar raiz sexta de 2 ao cubo. Viu como foi que eu reduzi ao mesmo índice? Então, quando eu tiver multiplicação de radicais com índices diferentes, eu tenho que fazer o MMC, dividir pelo índice e multiplicar o resultado pelo expoente, e o índice passa a ser esse valor que eu achei no MMC. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar o 6 e vou dividir por 3, que é o índice. Dá 2. Multiplico pelo expoente, que é 1. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 5 ao quadrado, concorda? E esse índice agora passa a ser 6. Então, quando a gente tem índices diferentes e a gente tem que reduzi-los ao mesmo índice, é fazer esse passo a passo que vimos aqui, tá? Bom, continuando o cálculo, porque ele não terminou, eu tenho aqui 2 ao cubo.
2 ao cubo é 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Tá? E 5 ao quadrado é 25. Então, vamos lá colocar. Eu tenho agora a raiz sexta de 8, que multiplica a raiz sexta de 25. Pronto, para finalizar, agora que os índices estão iguais, basta multiplicar 8 vezes 25, que vai dar 200. Resposta, raiz sexta de 200. Fácil, não é? Em alguns casos, podemos simplificar uma expressão que envolva radicais utilizando a propriedade distributiva, que é o nosso famoso chuveirinho. Veja alguns exemplos. Eu tenho aqui, raiz quadrada de 3 multiplicando esses dois termos que estão dentro do parêntese. Então, eu vou pegar aqui o lápis e vou colocar uma seta indicando que esse primeiro termo vai multiplicar o primeiro termo desse outro aqui. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, 3 vezes 2, 6. Eu vou anoto, é igual a raiz quadrada de 6. Agora eu pego o lápis de novo e vou multiplicar esse primeiro termo vezes o segundo termo desse outro aqui. E raiz de 3 vezes 5 positivo vai dar 5 raiz de 3 positivo. E anoto. Pronto, está respondido o primeiro. Vejamos outro exemplo. Eu tenho aqui raiz quadrada de 5 que multiplica esses dois termos, tá? Eu sei que vou multiplicar os dois porque tem os parênteses. Se não houvesse os parênteses, a raiz quadrada de 5 só iria multiplicar esse primeiro. Bom, não é o caso. E aí eu vou colocar a seta indicando que vai haver aqui o chuveirinho, que é a nossa conhecida propriedade distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 7, 5 vezes 7, 35. Então vai ficar raiz quadrada de 35. Eu pego o lápis de novo e vou multiplicar esse vezes o segundo termo, que é menos raiz quadrada de 5. Então, mais com menos, menos. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai ficar menos raiz quadrada de 25. Anotei. Desses dois, esse daqui dá uma raiz quadrada exata. Então, eu vou resolver isso aqui, que é 5. Então, repetiu por esse outro aqui. E aqui eu resolvi que deu 5. Como tem menos aqui de fora, ficou menos 5. E está resolvido esse segundo exemplo. Terceiro exemplo, veja que eu tenho aqui dois termos aqui e dois termos aqui. Como é que resolve? Simples. Do mesmo jeito. Eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar esse 3. Beleza? O primeiro daqui multiplica o primeiro de lá. 2 vezes 3, 6. E eu vou e anoto. Agora, o primeiro vai multiplicar o segundo. Ou seja, eu tenho aqui mais com menos, menos. 2 que multiplica a raiz de 5, menos 2 raiz de 5. Vou lá e anoto. Agora, eu vou multiplicar esse segundo termo vezes o primeiro termo do outro. Mais com mais dá mais. Raiz de 5 vezes 3 dá 3 raiz de 5. Eu venho e anoto. Positivo. E agora eu vou pegar esse primeiro e vou multiplicar por esse segundo aqui. Raiz de 5, raiz quadrada de 5 multiplicado por menos raiz quadrada de 5, mais com menos dá menos. Então vai ficar menos raiz quadrada de 25. Então vamos lá. Esse primeiro aqui eu posso repetir. Então eu vou colocar aqui o sinal de igual e vou copiar aqui embaixo, tá? Tá aqui. Desci o 6. Veja que esses dois termos são semelhantes. Estão lembrados? A gente fez um exercício sobre isso ainda agora. Por que são semelhantes? Porque os índices são iguais, 2, está invisível, e os radicandos são iguais. Então a gente trabalha com o termo que está do lado de fora. Menos 2 com mais 3 dá mais 1. Se é 1, ele fica invisível, então vou anotar raiz quadrada de 5. Positivo, porque 3 é maior do que 2 e prevalece o sinal do maior. E aqui, 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Como tem menos aqui, vai ficar menos 5. Perceba que eu tenho 6 aqui e menos 5 aqui. 6 retira 5, fica 1 positivo, concorda? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui que é igual, vou repetir aqui, vou colocar esse termo aqui, que é igual a raiz quadrada de 5, que ele não tem com quem juntar, e esse 6 tira 5, sobra 1. E eu vou botar aqui agora, 1 positivo, porque prevalece o sinal do maior, e 6 é positivo e é maior do que o número aqui negativo. E essa é a minha resposta. Bom, agora nós vamos ver os casos de divisão de radicais. No estudo da terceira propriedade dos radicais, vimos que a raiz quadrada de 4 sobre 9
é a mesma coisa de raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. Fácil, não é? Logo, podemos escrever que a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9 volta ao que era raiz quadrada de 4 sobre 9. Tudo bem? De forma semelhante, temos o seguinte. Se eu tenho aqui raiz cúbica de 17 sobre raiz cúbica de 4, isso é igual a raiz cúbica de 17 quartos. Se eu tenho aqui raiz quinta de 3 sobre a raiz quinta de 8, isso é igual a raiz quinta de 3 oitavos. Se eu tenho raiz quadrada de 8 dividido raiz quadrada de 2, veja que o símbolo agora não está em forma de fração, e sim com esse símbolo aqui. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 2, porque toda fração é uma divisão, você já sabe disso. Então, tanto faz isso como isso. Isso aqui também é igual a uma raiz quadrada única, ó, de 8 meios. 8 dividido por 2 dá 4. Qual o valor da raiz quadrada de 4? 2. Raiz cúbica de 30 dividido por raiz cúbica de 18, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 30 sobre raiz cúbica de 18. E isso é igual a uma raiz cúbica de 30 sobre 18. Simplificando 30 e 18 por 6, nós vamos obter raiz cúbica de 5 terços. Então, você observa o seguinte, que aqui nessa situação, né, a gente obteve uma fração, toda fração é uma divisão, mas aqui a divisão não é exata. Então, a gente deixou aqui, né? Divisão não exata, parou aqui. Aqui, quando a gente pegou uma situação em que a divisão dá um resultado, porque 8 dividido por 2 dá 4. E a raiz quadrada de 4 deu 2. Veja que o cálculo foi se prolongando até chegar a um resultado. Nessa situação de 30 sobre 18, a divisão também não é exata igual a esses outros. Porém, dá para simplificar. E a gente simplificou por 6, chegando ao resultado de raiz cúbica de 5 terços. Chegando em 5 terços, essa fração é irredutível. O que quer dizer isso? Que não dá para reduzir mais. É o caso desse aqui e desse outro aqui. Tudo bem? Então, você pode se deparar com uma situação dessa ou outra situação semelhante a essa aqui. Se os radicais tiverem índices diferentes, devemos reduzi-los ao mesmo índice e depois efetuar a operação. Acompanhe o exemplo. Veja, é similar ao que a gente viu na multiplicação, tá? Então, vejamos o exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 5 que está dividindo a raiz cúbica de 4. Observei que os índices são diferentes, 2 e 3. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, o MMC, como nós já sabemos, entre 2 e 3. Bom, o MMC entre 2 e 3 é 6. Próximo passo é o seguinte. Divido o resultado do MMC, que no caso foi 6, pelo índice, e esse resultado multiplica pelo expoente. Assim, ó, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 2, que é o meu índice. E o resultado é 3. Agora eu vou multiplicar pelo meu expoente, que é 1, está invisível, que vai dar 3. Então, vai ficar raiz sexta de 5 elevado a 3. Eu vou e anoto. Vou fazer a mesma coisa com esse. Tá? Eu vou pegar o MMC 6 e vou dividir por 3, que dá 2. E vou multiplicar pelo expoente 1, que está invisível, que vai dar 2. Muito bem. Então, vai ficar raiz sexta de 4 ao quadrado. Raiz sexta de 5 ao cubo dividido por raiz sexta de 4 ao quadrado é a mesma coisa de colocar isso em forma de fração. Então, vamos colocar aqui. Eu posso colocar isso numa raiz quadrada única, não é? Raiz quadrada não, raiz sexta única. Assim. Quanto é 5 ao cubo e quanto é 4 ao quadrado? 5 ao cubo é 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125. E 4 vezes 4 aqui embaixo dá 16. Então, vou e anoto. Veja, eu tenho aqui uma fração que a divisão não é exata. Aí, passo para a segunda observação. Dá para simplificar? Também não dá. Não há nenhum número que possa dividir os dois. Ela é uma fração irredutível. Portanto, se não dá para dividir nem dá para simplificar, parou por aqui. Tá bom? Agora, eu quero que vocês façam
o seguinte, volte lá no grupo do WhatsApp, porque vamos fazer uma atividade para exercitar a mente trabalhando esse assunto. Aguardo vocês por lá.